vocês. Tá? Voltando aqui, o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações da empresa. De um lado, todo a parte de origem, de outro lado, a aplicação de recursos. Então, é aplicado em bens e direitos. E aqui nós mantemos equilíbrio. A origem se dá por capitais ou capital próprio. Deste lado, quando a gente fala do passivo e do patrimônio líquido, são os proprietários que ingressam com recursos na atividade, são os fornecedores, são o governo, então, os financiadores daquela atividade. Então, é como se fosse uma maquininha. Entra de um lado o recurso e, do outro lado, ele transforma em itens, caixa, em dinheiro, ou em banco, ou mercadorias, ou máquinas, imóveis e por aí vai. Então, desta forma, ele só consegue transformar em dinheiro, mercadorias, equipamentos, o valor que tiver origem aqui pelo lado passivo do patrimônio líquido. Então, por essa razão, vamos manter sempre o equilíbrio. Tá? Se aqui é 100, deste lado também teremos 100. Sendo que nós comentamos, uma das últimas vezes, nós falamos que o aspecto da questão da situação estática, da inflação estática, nós vimos o balanço patrimonial, paradinho aqui numa determinada data. Só que esse movimento, a empresa tem atividade, ela compra, vende, recebe, paga, produz, recebe, então ela tem essa atividade normal. E nesse mecanismo, ela sempre vai ter aumentos e diminuições dos saldos das suas contas. E nós comentamos que toda vez que uma conta de ativo aumentar o seu saldo, ela tem que ser debitada. E nós comentamos, toda vez que uma conta do ativo tiver redução de saldo, a gente credita essa conta. Tá? E quando é o passivo, ele aumenta com crédito, e quando é o passivo, diminui com débito. Então, a gente viu essa ilustração, está até no material de vocês. As contas que têm natureza devedora aumentam com débito e diminuem com crédito. É o que está aqui nas duas linhas, aqui, A e B. E as contas do passivo aumentam com crédito e diminuem com débito. Tá? Por que isso? Nós vimos que as contas credoras, o meu credor, ele aumenta o direito dele a receber alguma coisa, ou seja, aumenta o crédito dele, eu devo ao meu credor. E o meu credor é para a gente que é uma obrigação, está lá do outro lado do balanço. Então, os credores estão do lado do passivo como obrigação. Se são meus credores, o crédito ele aumenta por um outro crédito. Então, por essa razão, as contas de natureza credora, passivo, aumentam com um crédito. Consequentemente, as contas do ativo, é o inverso, aumentam com um débito. Tá? Então, isso é importante a gente fazer essa ressalva, porque eu percebi alguma dificuldade nessa nossa atividade, e aquilo ali é a base da contabilidade. Se a gente não souber essa informação aqui, não temos que decorar, temos que entender por que essas contas elas são devedoras ou são credoras. É só nós pensarmos dessa forma. O meu credor, eu vou posicioná-lo lá na parte do passivo. Se ele é meu credor, ele tem um crédito para comigo. E quanto maior o crédito, mais eu devo a ele. Então, uma obrigação aumenta por um lançamento a crédito. E toda vez que eu faço um pagamento a ele, diminui parte da minha obrigação e esse movimento se dá por um lançamento a débito daquela conta de obrigação. E, por sua vez, a conta de ativo, uma conta de bem ou direito, essa conta aumenta com o débito e diminui com o lançamento a crédito. A gente tem que deixar bem claro para a gente não ter essa dificuldade. Tá? E aqui, deixa essa tela na frente. E aqui temos essa outra ilustração aqui do lado. Natureza devedora aumenta débito e saldo diminui a crédito. Estamos só reforçando isso que acabamos de ver aqui. E as contas de natureza credora aumentam a crédito e diminuem a débito. E quando nós falamos, isso são as contas patrimoniais, tá? Elementos patrimoniais, que são elementos patrimoniais. Bens, direitos ou obrigações. Então, qualquer conta que represente um bem, um direito ou obrigação, a gente vai ter essa regra aqui. Tá? E se for uma conta de resultado? A conta de resultado
ela tem como característica aquela que ela só existe durante aquele exercício financeiro, ou seja, é uma receita ou despesa. Conta de resultado é só conta de despesa ou só conta de receita. Elas só existem dentro de um exercício financeiro. O que acontecer no início do ano até o final do ano, a gente vai confrontar os dois valores. O exercício a gente informa lucro ou prejuízo, tá? Então, conta de resultado, elas não vão para o balanço patrimonial. Por que estou repetindo isso aqui? Eu vi algum dos exercícios onde o aluno colocou conta de resultado no balanço patrimonial. Então, conta de resultado não vai para o balanço patrimonial. O que vai é o reflexo dessas duas contas. Se a receita é maior que a despesa, sobra lucro. Lucro que vai para o balanço patrimonial. Só aquela diferença, aquele valor. Se o valor, como todos vocês acharam, prejuízo no exercício, está correto? O prejuízo ele também vai só aquele valor para o balanço patrimonial, lá para o patrimônio líquido. Então, se é lucro, vai para o patrimônio líquido somando o valor. Se é prejuízo, que foi o nosso caso, ele vai para o patrimônio líquido subtraindo, diminuindo o valor. Tá? Então, é importante refrisar que não podemos lançar no balanço receita ou despesa, só lucro ou prejuízo. Tá? E as contas patrimoniais, caixa, banco, mercadoria, imóveis, fornecedores, duplicados a pagar, duplicado a receber, capital, lucro, prejuízo, tá? Qualquer dessas contas a gente pode lançar no balanço, menos receita ou despesa. Tá? Então, a gente tem que deixar bem claro que isso aí, primeiro, reconhecer o que é receita ou despesa. Nós tínhamos comentado que toda vez que a empresa ela tem um gasto, paga alguma coisa, em troca do dinheiro, ela recebe um item para lançar no seu ativo, tá? Ela saiu dinheiro da conta caixa. Se saiu dinheiro da conta caixa, teve esse movimento aqui, um lançamento a crédito. E esse conta caixa é ativo. Mas se em troca veio um veículo, veio imóveis, veio mercadorias, esse valor saiu dinheiro, mas entrou um patrimônio. Nós estamos falando de uma troca. Nós permutamos dinheiro por um outro bem, tá? Trocamos dinheiro por outro bem, então a gente conseguiu fazer isso aí. Agora, quando tem por causa da gente pagar alguma saída de dinheiro e a gente não tiver retorno de nada em troca, como no caso de aluguel, se eu pago aluguel, sai dinheiro e eu não tenho imóvel na minha empresa, no nosso patrimônio. Se saiu dinheiro, diminuiu o ativo, mas não veio nada de volta no meu patrimônio, é uma despesa. Então, despesa com aluguel, despesa com energia elétrica. Eu não estoco energia elétrica, a gente paga o que a gente consome de energia elétrica. Eu paguei energia elétrica, telefone, luz, gás, tudo que nós pagávamos de consumo de serviços, saiu dinheiro, mas nós consumimos um serviço. Ou consumimos papel, consumimos material de consumo, qualquer coisa que tenhamos consumido na nossa atividade. Se saiu dinheiro para fazer aquele pagamento e não ficou nada no ativo, nosso ativo não aumentou, saiu 10 e entrou 10 de bens, se não acontecer isso aí, aqui é uma ocorrência de despesa. Tá? E receita. Toda vez que eu tenho receita, houve aumento do meu patrimônio e não diminuiu do outro lado, ou seja, eu recebi alguma coisa e não sei nada, como não diminuiu meu patrimônio, é uma receita. Tá? Então, por essa forma, se eu tenho imóvel alugado, eu continuo com o meu imóvel lá no meu patrimônio. Alguém, só pelo fato de usar aquele meu bem, me pagar um dinheiro todos os meses, pelo uso daquele imóvel, estamos falando de uma receita. Por que razão? Aumentou o meu patrimônio e não houve diminuição na mesma proporção. Tá? Então, houve aumento do meu patrimônio, eu recebi dinheiro, mas meu patrimônio não reduziu do outro lado. Tá? Então, se aumentou meu patrimônio sem a competente diminuição, é uma receita. Tá? Então, essas receitas que elas vão figurar lá no balanço patrimonial somente o seu reflexo, lucro ou prejuízo. Tá, gente? Então, isso a gente não pode ter essa dúvida. Tá? E aqui nessa ilustração, a conta de receita, ela diminui
com lançamento a débito e aumento com lançamento a crédito. Então, toda vez que estivermos falando de uma receita, nós vamos lançar a crédito dela lá no balanço razonete. E se falarmos de uma despesa, a despesa ela tem o mesmo tratamento que as contas do ativo. Aumento com lançamento a débito do lado de cá, diminui com lançamento a crédito. Tá? Então, esse movimento a gente não pode esquecer, porque ele é básico. Se a gente souber isso aqui, a gente consegue fazer qualquer lançamento. Tá? Tenho certeza disso. Bom, e o que é? Nós acabamos de falar do lançamento das contas de receita e despesa. O que é receita e despesa? Se eu pegar, na verdade é um balanço, eu vou balançar o que é receita e despesa. Quando a minha receita ficar menor que o meu gasto, minha despesa, eu tenho prejuízo. E se eu tenho um lucro, uma receita maior que a minha despesa, eu tenho lucro. Então, esse movimento a gente vai contrabalançar sempre durante todo o período em observação. Qual é esse período? Ou é de um ano todo, ou de um mês, ou é o período que a gente for analisar. Tá? Então, do período que a gente analisar, vamos confrontar toda a receita e despesa do mesmo período. Se é uma receita de 2019, essa receita vai ser confrontada com a despesa de 2019. Se é uma receita de 2020, essa receita vai ser confrontada com a despesa de 2020. Então, receita de 2020 com receita de 2020. Receita de 2019 com despesa de 2019. Tá? Então, sempre do mesmo se referirem. Tá? Então, do mesmo exercício se referirem que a gente vai confrontar essas informações. Gente, até aí tranquilo? Hein, pessoal? Sim. Sim, tudo tranquilo. Então, vamos lá. Então, para a gente começar falando dos lançamentos contábeis, que tivemos perceber alguma dificuldade, vamos ver, nós vimos, tínhamos comentado já em sala de aula, que tínhamos 4 fórmulas de lançamentos contábeis. Tá? O que são essas fórmulas? Essas fórmulas são maneira, como a contabilidade é padrão, todo mundo, todas as empresas privadas ou públicas têm que se submeter às regras da contabilidade, qualquer uma que seja. Tá? E como é que a gente vai poder fazer comparação entre empresas? Para que a gente possa fazer comparação entre empresas, a legislação determina que haja uma padronização. Então, se todos têm que obedecer à mesma norma contábil, todos vão ter que escriturar do mesmo jeito. Então, se eu vejo banana de um jeito, a outra empresa vai ver a banana do mesmo jeito. E daí por diante. Tá? Então, dessa forma, todo mundo vai tratar a contabilidade, os registros da mesma forma. Então, se uma empresa registrar uma coisa de uma forma, a outra também obrigatoriamente vai registrar do mesmo jeito. Porque, do contrário, como que eu vou fazer alguma comparação? Uma vez que a contabilidade ela tem uma das finalidades é servir de forma que eu possa comparar os registros contábeis e uma vez que eu possa comparar, vocês vão ver agora no Warren Buffett, tá? Que ele faz essa análise aí, tá? Ele faz essa análise e dessa análise, hein, Carol, bota um mudo no teu Carol. Não entendi. Só coloca o teu microfone mudo por hora aí quando você for falar, você me chama aí, tá? Sumiu para mim, peraí, só um minutinho. Voltou. Então, aqui. Tá? Então, temos que ter esse padrão de informações. Porque vocês viram no Warren Buffett agora que ele padroniza as informações. A contabilidade, por ser padronizada, ele consegue comparar. Como é que ele vai ver se a empresa A é melhor que a empresa B, C ou D? Porque ele consegue comparar. Agora, se cada empresa, a contabilizasse de um jeito, a B de outro, C de outro e D de outro, como é que ele faria a comparação? Então, seria muito mais difícil. Tá? Então, por essa razão, padronização. E a padronização vai começar, vamos começar com dela, em função dos lançamentos.
O que são lançamentos? Lançamentos contábeis é que nós comentamos agora há pouco que a empresa, ela tem, a contabilidade tem um aspecto mutável, ou seja, ela está em constante transformação. Ela está em constante transformação e... Só um minutinho, por favor. Estão me ouvindo aí, gente? Sim. Tá. Então, aí dessa forma, a gente tem condições de padronizar os lançamentos contábeis. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, quando a empresa ela tem a questão da movimentação da sua atividade, e nessa atividade ela vai ter que registrar toda a movimentação e alteração do seu patrimônio. Tá? E dessa forma, como que ela vai registrar isso aí? Através de lançamentos contábeis. Tá? Esses lançamentos contábeis a gente tem que padronizar com as fórmulas contábeis. E a primeira, vamos supor que a empresa tenha feito uma aquisição de uma casa localizada em um determinado endereço, Avenida 9 de Julho, nesta cidade, que é uma cidade qualquer, adquirida do seu Plínio de Almeida, pagando à vista 5 milhões. Então, uma empresa, fez a aquisição desse imóvel nesse período, com essa configuração. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é fazer esse registro contábil. De que maneira? Esse é o livro diário. Livro diário porque diariamente ele tem essa configuração, essa formatação. Ele, evidentemente, pode ser feito hoje por sistema, hoje há alguns anos atrás, sistema informatizado ou manuscrito. Então, no lançamento contábil, nós falamos em método das partidas dobradas. Um lançamento a débito e um lançamento a crédito. Você já lembra? E aqui nós temos duas contas contábeis. Imóveis representa os bens imóveis e a outra conta caixa. E aqui temos o histórico dessa aquisição e o valor do item. Tá? Aqui, qual é a regra que a gente tem que ver? Primeiro valor a ser registrado na escrituração alguém convencionou isso alguns anos atrás e é seguido no mundo inteiro. Tá? Primeira conta no lançamento contábil é a conta debitada. E se nós falamos de uma aquisição de imóvel é do grupo de contas do ativo, bem aumenta com o lançamento a débito. Então, sempre a primeira conta vai ser a conta a débito, debitada, sempre. E segundo, como a empresa comprou um imóvel e em troca saiu dinheiro do caixa, a conta caixa, que também é uma conta de ativo, diminuiu com um crédito. E como é que a gente representa um lançamento de uma conta que foi creditada? Sempre precedida da letra minúscula A. Então, ele pode ser desta forma, tá? Pode ser assim, ou simplesmente um débito e um crédito. Tá? Se tiver um débito e um crédito, ele não tem essa letra A aqui. Tá? Então, pode ser débito, crédito, desse jeito, ou somente precedido da letra A minúscula. Tá? Então, esse é o lançamento contábil. Ainda que nós tenhamos intenção de colocar dessa forma com D e o C, a letra D, ou seja, a conta debitada, continua sendo em primeiro lugar. Tá? Gente, está aí tranquilo? Esse a gente já tínhamos visto várias vezes, né? Então esse não tem, acho que não temos dúvidas. Então, uma vez que a gente tem esse lançamento, eu vou partir para o razonete. Então, razonete, a conta debitada, lá do débito, e a conta que foi creditada. Então, isso já vimos várias vezes. Não é isso? Está aí tranquilo, né, gente? Bom, o segundo lançamento que vamos ver é o de segunda fórmula. O que é segunda fórmula? Vamos imaginar que a empresa ela tenha comprado um veículo da marca X, conforme nota fiscal número tal, no valor de 8 mil, pagando 3 mil à vista
e o restante de duplicatas. Então, a gente vai ver como ficaria esse lançamento contábil. Se a empresa, para a gente facilitar aqui, eu primeiro apresentei aqui os razonetes. Então, nós vimos o seguinte, bom, se comprou um veículo por 8.000, o veículo foi debitado em 8.000. Então, aumentou a conta de veículos em 8.000. Pagando à vista 3.000. Se pagou à vista 3.000, esse dinheiro saiu do caixa nesse valor. E o restante em duplicatas. Então, os 5.000 restantes, se aumentou uma obrigação da empresa, a obrigação credora aumenta com um crédito. Então, dois créditos de 3 e 5.000 equivalem a um débito de 8.000. Tá? A escrituração desse lançamento, como que se dá? Veículos, porque só foi uma conta debitada. Então, uma conta debitada, ela vem lá em cima. E mais de uma conta, 2, 3, 4, tantas quantas forem as contas creditadas, essas contas são representadas pela expressão adversos. Então, o adversos, esse diverso aqui, com A minúsculo, identifica que temos mais de uma conta sendo creditada. Então, o que a gente faz? Aqui nós estamos com o histórico dessa aquisição e logo abaixo, então aqui, nós temos as contas que foram creditadas. Então, a conta debitada, veículos, a diversos, a caixa, a duplicatas a pagar. É assim que nós temos que fazer, tá? Então, isso em qualquer lugar tem que ser feito dessa maneira, tá? Então, veículos a diversos. Então, diversos aonde? No crédito. Então, todas as contas creditadas, lançadas logo abaixo, precedidas da letra A minúscula, tá? Gente, tranquilo aqui? Então, a conta... Não estou entendendo, não. Você pode repetir? Então, vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, fizemos a compra de um veículo, tá? Se compramos um veículo, esse veículo é uma conta de ativo, não é isso? Se é conta de ativo, o que acontece com o saldo dessa conta? Aumenta. Aumentou com o lançamento a débito. Não foi isso? Isso aqui está tranquilo. Sim. E nós pagamos à vista R$3.000. Se pagamos à vista 3.000, esse dinheiro saiu de onde? Do caixa, não é isso? Do caixa. Hein, gente? Tivemos um crédito no caixa, Sim, foi do isso? caixa. E, ao mesmo tempo, nós também nos comprometemos a pagar o restante, os 5.000 restantes em duplicatas. Duplicatas a pagar. Não é isso? Duplicatas a pagar. 5.000. Então, se pegarmos esse valor aqui a crédito, esse valor a crédito corresponde a esse valor a débito. Tá? Então, um valor de 8.000 corresponde a mais de um lançamento a crédito que vão equivaler no mesmo valor, R$8.000. Então, vamos transcrever isso para o livro diário. O livro diário, ele fala o seguinte, eu tenho que registrar todo o lançamento identificando as contas com respectivos saldos. Só que quando eu tenho mais de uma conta a crédito, eu tenho que identificar essa conta da seguinte forma. Nós tínhamos falado que a primeira conta é sempre a conta devedora. E qual o lançamento a débito nessa transação? O valor que foi debitado foi veículos. Então, por essa razão, veículos vem aqui em cima. Sempre vai vir aqui em cima. No nosso caso foi veículos, então veículos que vem aqui em cima. Quantas contas foram creditadas? 1, 2. Então, se eu tenho mais de uma conta creditada, como é que nós vamos representar que temos mais de uma conta creditada? Com a palavra diversos. Essa palavrinha aqui, essa expressão está dizendo que, olha, nós temos mais de uma conta creditada. E esse A minúsculo anterior à palavra diversos está querendo dizer que nós temos mais de uma conta sendo creditada. Porque, lembrando, toda vez que vimos uma conta A, uma letrinha A está no lançamento, isso aqui é o mesmo que
uma conta creditada. É a mesma coisa, tá? Então, se aqui nós fizemos um lançamento contábil com a letra A e na expressão diversos, diversos é a ideia de quê? De múltiplos, de variedades, tá? Então, ele está dizendo que, olha, aqui tem uma variedade de contas. E quais são essas contas aqui? Quais foram as contas que foram creditadas? A conta caixa pela saída do numerário e a conta duplicata a pagar por aumento de obrigação. Tá? Então, por essa razão, no lançamento de segunda... Olha, vai acabar, falta menos de um minutinho. Tá? Essa sessão vai acabar. Então, no lançamento de segunda fórmula, ele vai representar por uma conta a débito e mais de uma conta a crédito. E como que a gente faz isso aqui? É só lançar do mesmo jeito que nós já tínhamos falado, primeira conta devedora a débito, depois as contas a crédito. Sendo que antes de cada conta crédito, a gente vai lançar essa expressão aqui, adversos. Tá? Então, o que nós vamos observar? Isso aqui, veículos adversos.